Flamengo. Caso não consiga Danilo, clube mira lateral que atuou na Premier League como plano B. Diretoria segue atenta às oportunidades no mercado da bola pensando no restante da temporada. Flamengo mira Cédric Soares. Já pensando no restante da temporada, o Flamengo está atento às oportunidades no mercado da bola para se reforçar. O clube mira a contratação de um meio-campista e o brasileiro Marcos Antônio, da Lazio, pode ser novo reforço. Segundo informações do portal Flaweb, o atleta concordou com os termos oferecidos pelo clube. Porém, há uma outra prioridade da diretoria, a contratação de um lateral direito. Diante disso, o plano B do clube, caso não consiga Danilo da Juventus, é o português Cédric Soares, de 32 anos. A informação foi divulgada pelos jornalistas Matheus Leal, do canal Manifesto Rubro-Negro, e Luiz Antônio. Temporada de Cédric não foi tão boa. O jogador está livre no mercado da bola desde que deixou o Arsenal. Por lá, o jogador acabou perdendo espaço nesta temporada e atuou somente em 5 partidas, segundo números do OGOL. Cédric atua na Inglaterra desde a temporada 19-20 e passou por Southampton, Arsenal e Fulham. As últimas temporadas não foram animadoras para o jogador e foi somente em 21-22 que atuou por mais jogos pela última vez, sendo 26 pelo Arsenal. A última vez em que foi titular foi ainda na temporada passada, em dezembro, na partida contra o PSV, pela fase de grupos da Liga dos Campeões 23-24. A diretoria possui o objetivo de fortalecer ainda mais o elenco de Tite para o restante da temporada e segue atento ao mercado da bola. Vale lembrar que a janela de transferências abre no próximo dia 10 de julho. Saída de Wesley do Flamengo tem situação definida pela diretoria e lateral já sabe onde vai jogar. A diretoria do Flamengo entende que vai perder jogadores na próxima janela de transferência, mas vem trabalhando para minimizar o impacto disso. A diretoria está nos bastidores. Flamengo conta com um elenco forte e qualificado para o decorrer da temporada, que vem apresentando evolução desde a chegada do técnico Tite. Desta forma, parte da equipe vem despertando o interesse de equipes do futebol nacional e mundial. Recentemente o rubro-negro viu Léo Pereira se tornar alvo de equipes do futebol alternativo, como o árabe e do Catar. Desta forma, entende a dificuldade de garantir o jogador na equipe, diante do desejo de atuar na Europa, estipulou um valor mínimo para negociá-lo. Entretanto, esse tratamento não é realizado com todos os jogadores. Assim como Léo, Pedro, que é o artilheiro da equipe, também teve o valor estipulado para a venda. Mas com o lateral Wesley, que vem sendo bastante contestado pela torcida, a situação está sendo totalmente diferente. Decisão surpreendeu os torcedores. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, Wesley está sendo um jogador valorizado no mercado da bola e, por conta disso, vem recebendo diversas sondagens e propostas para deixar a equipe. Os clubes buscam a contratação do lateral de forma definitiva, visando a próxima janela de transferência. Mas diferente do que foi feito com Pedro e Léo Pereira, o Flamengo não estipulou valor para negociá-lo. Isso porque o clube não tem o interesse da saída do jogador da equipe, principalmente por conta da Copa América, onde a equipe terá desfalques importantes e precisará utilizar o elenco reserva. Comissão técnica vem trabalhando internamente. Mas vale destacar que isso não quer dizer que o jogador não será negociado. A intenção é apenas garanti-lo na equipe para o período da Copa América, mas buscar a sua saída na janela do final do ano. Enquanto isso, a comissão técnica comandada por Tite vem trabalhando na evolução do jogador, que vem em baixa com a torcida, diante do desempenho irregular nos últimos jogos. Desta forma, a intenção é corrigir posicionamento e alguns pontos fracos do jogador, para quando acionado conseguir corresponder dentro de campo às expectativas que são impostas nele. 55 milhões de reais, Flamengo de Landim precisa vender jogadores para bater meta de 2024. Rubro-negro ainda não cumprir o que foi estabelecido no início da temporada. O Flamengo talvez seja o time brasileiro mais afetado por conta da Copa América. Afinal, nomes como Eric Pulgar, Matias Vina, De La Cruz e Arrascaeta estão fora do Brasileirão por algumas rodadas. Isto é, para o duelo de amanhã, 13, a expectativa é que o Mengão que entre em campo com a seguinte equipe: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Igor Jesus, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro. Vale destacar que, com o meio-campo bastante desfalcado, os jovens Igor Jesus e Lohan devem ter uma chance como titular. Ambos possuem um alto potencial e podem ser negociados pelo Flamengo para fechar a conta do ano.
Isso porque, por mais que viva uma situação financeira estável e tenha capacidade de fazer altos investimentos, o mais querido projetou a arrecadação de R$ 103 milhões com a saída de atletas em 2024. Até aqui, R$ 48 milhões entraram nas contas flamenguistas. Expectativa futura do elenco. Vale mencionar que, até o momento, a maior negociação feita pelo rubro-negro na temporada foi a de Mateuzinho, que custou cerca de R$ 21,4 milhões ao Corinthians, de acordo com o balanço trimestral. Além dele, as saídas de Santos, Fortaleza e André, estrela amadora, renderam quase R$ 8 milhões. Para finalizar, outro negócio que gerou uma grana foi a venda do zagueiro Otávio, que saiu do Famalicão para o Porto por 12 milhões de euros. Isto é, como o Mengão tinha direito a receber cerca de 30% da transação, mais R$ 19 milhões caíram na conta e ajudaram a tentar bater a meta. Ou seja, resta um pouco mais de R$ 50 milhões, lembrando que a venda de Thiago Maia ainda não está na conta e vai render mais R$ 23 milhões. Quer dizer, para que consiga ficar no verde e bater a meta orçamentária, o Fla terá que fazer mais R$ 30 milhões de caixa no segundo semestre, algo que parece bastante palpável para Rodolfo Landim. Léo Pereira na lateral esquerda? Tite confirma a posição que o zagueiro atuará em treino do Flamengo. Sem Ayrton Lucas e Matias Vina, técnico procura uma alternativa para a posição. Alternativas para a posição. Nesta quinta-feira, o Flamengo encara o Grêmio no Maracanã às 20 horas, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. O jogo será transmitido em tempo real pelo Bolavip Brasil. Com Matias Vina na seleção uruguaia e Ayrton Lucas com lesão muscular na coxa, o técnico Tite tem problemas para escalar o Flamengo. Conforme divulgado no Bolavip Brasil, Léo Pereira poderia ser improvisado na posição. E com o treino na tarde desta terça-feira, 11 no Ninho do Urubu, Tite praticamente confirmou que Léo será o lateral esquerdo no jogo contra o Grêmio. Isso porque o jogador treinou nesta posição durante a penúltima preparação para o jogo, conforme informações do jornalista Vene Casagrande. Provável escalação. No treinamento, a zaga titular foi mantida com Davi Luiz e Fabrício Bruno. Sendo assim, a provável escalação do Mengão contra o Imortal pode ter novidades. Tite tem o time todo remendado por conta das convocações de 5 jogadores titulares para as seleções de Uruguai e Chile: Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Matias Vina e Varela. Um possível time vem com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Igor Jesus, Gerson e Lohan, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Desfalque de peso no Grêmio. Gabigol com o gol contra o Vasco pode ganhar uns minutos durante a partida, mas sua titularidade é praticamente descartada por conta de seu desempenho recente. Já o Grêmio terá a ausência de Diego Costa, que sofreu uma lesão na coxa no empate contra o Estudiantes, pela Libertadores, e já retornou para Porto Alegre para iniciar tratamento. Zenit aceita vender Claudinho para o Flamengo com uma condição. Meia-atacante sempre interessou ao mais querido e agora a chance é realmente muito considerável para o negócio acontecer. Super reforço na área. O Flamengo tentou Claudinho algumas vezes nos últimos anos, mas o negócio acabou não acontecendo. Na ocasião, a situação emperrou com o Zenit, haja vista que o atleta já tinha aceitado a oferta rubro-negra. Desta vez, o jogador foi oferecido ao mais querido do Brasil. A informação é do jornalista Vene Casagrande, setorista do Fla e que sempre tem boas apurações sobre o clube. O craque tem contrato com a equipe da Rússia até junho de 2027, mas deve sair bem antes. Ele deseja retornar ao futebol brasileiro e desta vez, o Zenit realmente tem interesse em negociar o atleta. Condição divulgada. A reportagem do Bolavip Brasil apurou que os russos estão dispostos a facilitar o negócio junto ao Flamengo se os cariocas, em contrapartida, darem a preferência a eles pela venda de Lohan, cria da Gávea. Lohan está ganhando espaço no Mengão e já atrai interesse de muitos clubes da Europa. O Zenit gosta de contratar jovens talentos pensando em uma revenda no futuro para ganhar ainda mais dinheiro. O meia-atacante do clube carioca tem apenas 17 anos e dificilmente ficará no Fla por muito mais tempo, mas a diretoria rubro-negra quer fazer dele uma das maiores vendas de todos os tempos do futebol brasileiro. Bom negócio para todos. O Zenit quer ter a preferência de compra do jogador para não perder o jogador e esse eventual acordo funcionaria da seguinte forma: toda proposta que chegar pelo Lohan, os russos seriam avisados e poderiam cobrir os valores para contratar o meia-atacante.
Já Claudinho, o Flamengo poderia conseguir contratá-lo por um valor menor do que os europeus pediam anteriormente, que era de 20 milhões de euros, 115,3 milhões de reais, ou até mesmo conseguir um empréstimo com obrigação de compra. A bola da vez está CM o Mengão. Ele terá a decisão de fazer a transação com o Zenit para trazer um jogador acima da média e também já pode deixar alinhado uma possível venda do Lohan.